Oi, gente, tudo bem? Vocês aí que acompanham o nosso podcast Papo de Leitor. Hoje nós estamos, né, chegamos ao nosso 21º episódio, episódio de número 21. Estamos iniciando aí a reta final do nosso podcast de indicações literárias. Lembrando que esse podcast é uma iniciativa da ETEC de Registro, né, por meio do projeto Biblioteca Ativa, né? Então, nesse projeto, a gente reuniu os alunos dos segundos anos e eles trazem para a gente os livros que eles leram, que gostaram muito de ler, que gostariam de indicar para nós, né? E uma vez um episódio é feito pelos alunos do segundo ano do ETIM, né, do Ensino Médio Integrado ao Técnico de Desenvolvimento de Sistemas, e o outro episódio é feito pelos alunos do curso de administração, né, do ETIM de administração. E hoje nós estamos aqui com a Carol e com a Maria, que são alunas do ETIM de administração, né? Sempre os episódios ímpares são do segundo A, que a gente chama, né? E sempre os episódios pares são do segundo B, né? E hoje nós estamos aqui com a Carol e com a Maria, e elas também vão fazer as indicações literárias delas para a gente. Tudo bem, meninas? Tudo bem, Carol? Tudo bem, senhora, com a senhora? Tudo bem, Maria? Boa tarde, senhora, tudo bem. Então vamos começar. Então hoje nós temos um grande sucesso, né? Como eu já afirmei, um best-seller, né? Porque fez um sucesso imenso no mundo todo, né? A ponto de virar um filme também de muito sucesso, né? Muito assistido por todo mundo, né, Maria? Conta pra gente, Maria, quem escreveu O Extraordinário? Então, boa tarde, primeiramente. Quem escreveu O Extraordinário foi R.J. Palacio. Ela nasceu em 13 de julho de 1963 em Nova York. E o seu nome mesmo de nascimento é Raquel Jaramillo. E o Palacio ela usa porque era o nome de solteiro da mãe dela. Ela frequentou a High School of Art e Design em Manhattan e ela se formou em ilustração na Parsons School of Design. Ela também foi para Paris e ela viajou muito no seu penúltimo ano de faculdade. E antes de voltar para Nova York, ela decidiu mesmo que ela queria fazer carreira na ilustração. Quando ela se formou, seus primeiros trabalhos apareceram no The Village Voice e no New York Times Book Review. E ela acabou seguindo uma boa carreira de diretora de arte de grandes editoras de livros. Ela, além de projetar as capas de livros, ela também escreveu alguns livros infantis, que foram publicados não como R.J. Palacio, mas como Raquel Jaramillo. E ela também projetou muitas capas para inúmeros escritores de todos os gêneros, de ficção e de não ficção. Além disso, ela também criou um brinquedo infantil chamado Bubble Glove. E o primeiro livro que ela escreveu foi Extraordinário. Nossa, então ela tinha uma carreira muito sólida, né? Não como escritora, né? Uma carreira diferente, né? De escritora e muito sólida, assim, de sucesso, inclusive, né? Sucesso. Ela virou diretora de algumas editoras. Sim, nossa, bem interessante, eu não sabia não. E aí ela já tinha publicado alguns livros com o nome verdadeiro dela, sem usar o pseudônimo. Não chega a ser pseudônimo porque é o sobrenome da mãe dela, né? Mas, e aí, assim, você tem ela deixa em alguma entrevista, assim, o porquê que ela resolveu, assim, virar escritora? Ela deixa, sim. Foi quando um dia ela estava no mercado com o filho dela. Não, ela foi tomar sorvete com o filho dela. E ela viu uma situação que é parecida com o que conta no livro.
E ela se inspirou e, após escutar algumas músicas que falavam também sobre o assunto, ela se inspirou e decidiu que ela queria mostrar uma lição para a sociedade, então ela começou a escrever. E é o único livro dela, assim, mas que não seja infantil, depois ela escreveu outros? Ela escreveu outros, mas só que não infantis. Sim. Aí ela passou a conciliar a carreira de escritora com as outras, as outras ocupações dela, sim, ou não, ou ela agora se dedica só a ser escritora? Eu acredito que agora ela se dedica só a ser escritora. Interessante, né? Muito, muito interessante, né? Às vezes a gente também tem essa visão de que a gente vai ter uma única carreira, que a gente tem que, vocês, quando eu digo gente, os alunos do ensino médio, né? Tem um pouquinho a ideia de que, ai meu Deus, eu tenho que escolher tal faculdade, o curso da faculdade, e depois eu vou ficar a vida inteira, porque se não der certo, isso aqui. E aí a gente percebe que essa questão de trabalho é uma questão mais aberta do que a gente imagina, né? Então, assim, não é porque você fez determinado curso, cursou determinada faculdade e tal, que você necessariamente vai ser obrigado a ter uma única profissão até o resto da vida, né? Até o fim da vida, digo, né? E a gente vê assim, é um exemplo que não, que às vezes você pode ter mais de uma profissão e pode mudar de profissão também, e tá tudo bem, né? De repente você vai ser feliz na vida, né? Muito interessante. Carol, agora o seu livro é O Ódio que Você Semeia. É um título meio assustador, né? Quem que escreveu esse livro? O nome da autora é Angie Thomas. Ela nasceu em 1988 em Jackson, no Mississippi, e ela mora lá até hoje. Nova, né? Sim, sim. Ela tem 32, né, por aí. É, muito novinha. E quando adolescente ela foi rapper e ela curtia muito hip hop também. A sua maior conquista na vida, assim, foi ter escrito um artigo sobre si mesma na revista Right On. E, além disso, ela foi a primeira negra a se graduar em escrita criativa na Universidade de Belhaven, lá nos Estados Unidos. Legal, muito bom. Então, e ela meio que cresceu, assim, sentindo na pele o preconceito racial do seu país. E acostumada com os assassinatos de jovens negros pelos policiais. E foi em 2019, assim, com a morte de Oscar Grant, que era um afro-americano de 22 anos e que foi morto pela polícia, foi meio que o marco principal, assim, para impulsionar a Andy a querer expor em um livro tudo que ela estava sentindo e tratando desse assunto do racismo e da violência policial. E aí foi quando ela começou a escrever O Ódio que Você Semeia. Então ela também não era escritora, ela era rapper, tinha outras atividades, mas não era escritora. Não. Muito legal, muito, muito interessante também, né? Então, livros, não é de primeira viagem, né? Mas assim, na autora da Maria, é uma primeira experiência com livros que não sejam de criança, né? E na sua autora, hoje temos um episódio só de mulheres, né? As autoras são mulheres, as alunas que estão apresentando são mulheres, eu que estou aqui conversando sou mulher, é um episódio todo de mulher, né? Para nós, no dia de hoje, que vimos estarrecidas, né? A questão do caso de estupro culposo, um episódio feito só por mulheres é muito legal, né? Que a gente esteja apresentando obras em que as mulheres tiveram voz e que a voz das mulheres foi respeitada, né? Numa semana em que a gente vê que a voz da vítima, quando mulher, não é respeitada, é bom, né, que a gente veja, por exemplo, uma autora negra, jovem, né?
uma outra autora que já era uma mulher de uma carreira de sucesso. Ambas puderam ter voz através dos livros delas, né? Que interessante. Sim. Mas vamos lá. E aí ela escreveu esse livro, então, assim, deixa eu só... a ordem seria eu perguntar para a Maria, mas deixa eu só pegar o caminho aqui com a Carol, porque você falou que ela vivenciava toda essa situação de preconceito, de violência, e era, né, muito marcante e tal, e aí ela resolveu escrever o livro. Mas o livro, então, é uma história, é um romance, é ficção, ou ela decidiu pegar uma história real? Como que Não, o livro... é uma ficção mesmo. Só que aí ela trata nesse livro, né, na personagem, assim, tudo que ela sentia. Entendi. Então tá na linha também, né, do extraordinário, né? Uma situação real Sim. inspira o autor a falar de uma questão que é muito importante, né? Sim, Maria, conta pra gente, eu sei que bastante gente conhece, né? Mas quem está nos acompanhando pode ser que não lembre, não tenha assistido o filme, né? Como que é a história do extraordinário? Bom, a história do Extraordinário conta a história de um garotinho chamado August Pullman, de 10 anos de idade, que ele nasceu com uma síndrome genética rara que causa deformações na face. No caso dele, não afetou a parte intelectual, só trouxe problemas na formação do rosto. Então, desde pequeno, ele passou por diversas cirurgias para melhorar sua qualidade de vida, porque ele não conseguia escutar muito bem, nem enxergar, nem se alimentar. Então, desde pequeno, ele passou por mais de 30 cirurgias para arrumar para melhorar sua qualidade de vida. Uhum. E esse foi um dos principais motivos que os pais dele decidiram que era melhor ele não ir para a escola, por conta do período de recuperação ser muito longo, e também porque os pais tinham medo que ele sofresse algum tipo de preconceito porque ele era diferente das outras crianças. Sim. Então, só que quando ele completa 10 anos de idade, que ele vai para o 5º ano, a mãe dele decide que é melhor ele ir para uma escola porque ela não era professora, só que ela decidiu educar ele em casa. E ela não estava mais conseguindo. Então ela decide que é melhor ele ir para uma escola. Mesmo o pai dele seja meio relutante à ideia, depois ele concorda e o Og vai para a escola, mesmo não gostando muito da ideia. E no livro é deixado bem claro que os pais deixam para ele que ele pode desistir a qualquer momento se ele estiver sofrendo algum tipo de preconceito ou tá sendo excluído pelas outras crianças. E ele já sabia, desde pequenininho, ele já lidava muito bem com a situação das outras pessoas olharem feio para ele, de ficarem cochichando, e ele já sabia de tudo isso. Quando ele chega já no primeiro dia de aula, ele já sente que as crianças não querem ele ali, pode-se dizer assim, porque ele era diferente, sua aparência era diferente dos outros. Só que mesmo assim, ele não se deixou abalar e ele seguiu a vida. E já ele fez alguns amigos durante o livro, e a sua primeira amiga, que foi a primeira pessoa que conversou com ele na escola, foi uma menininha chamada Summer. No livro, ela foi muito importante para a história, porque ela foi a primeira pessoa a conversar com ele na escola. E as outras crianças, elas chegavam e perguntavam para ela, tipo, por que você senta com ele? Ele é estranho, ele é esquisito. E ela simplesmente falava que não, que ele era uma criança normal e que ele era legal. E depois de um tempo, ele foi fazendo outros amigos e ele continuou na escola. Outro amigo que ele fez também foi o Jack Will, que foi muito importante dentro da história, porque ele virou um dos melhores amigos do Og. E quando depois, já quando tá no Halloween, é onde começa meio que o clímax da história. Sim, mas não precisa contar tudo, hein? Sim, e é muito interessante essa parte, porque essa é a parte onde fica... Você quer ler para você saber o que vai acontecer. E é muito legal.
E o que é bom nesse livro, o que eu gostei muito, no caso, foi porque a autora, ela colocou várias visões de diversos personagens, só que com uma pessoa só. Então, são diversas visões de uma pessoa. Como que ela conseguiu fazer isso? Ela, tipo, o primeiro capítulo é contado pelo August, que é o August, e é a visão dele sobre ele. E o segundo capítulo é contado pela Summer. Então é a visão da Summer sobre o Og. Então você consegue ter várias perspectivas de uma única pessoa. Isso é muito legal. Muito legal. E traz uma visão mais humana para o livro, né? Eu acho que ela casa bem com a proposta da história, né? Sim. Que é você se colocar no lugar do outro, né? Então, de você ter empatia, né? Enfim, não é a deformação que ele tem na face, ela não é uma questão, não é um defeito de caráter, né? Sim, Eu acho que isso é muito presente ainda na sociedade, né? Infelizmente, né? E a criança, aí fala assim, mas a criança é inocente, ela não tem maldade. Não, ela tem. Tem maldade, sim, né? Talvez até porque ela não seja ensinada, né? Não seja ensinada, né? De que uma deformidade no rosto, na física, ela não tem nada a ver com a questão de caráter, né? Sim, no livro tem um personagem que deixa muito claro isso. Que é muito legal de perceber, assim, como aquele personagem foi influenciado pela sociedade a tratar o August daquele jeito. É mesmo. Acho que às vezes, isso acontece muito, né? Às vezes a gente tem... pessoalmente, a gente tem uma visão das coisas. Mas às vezes a gente sente vergonha, né? Porque a gente sabe que todo mundo ao redor pensa diferente, né? E no livro conta a história, então, de um menino de 10 anos que ele quer mostrar para a sociedade que mesmo ele tendo uma aparência diferente das outras crianças, ele não é estranho, ele não é mau caráter, ele é uma criança comum que quer ser como as outras crianças, que quer ser aceito, né? Sim, eu acho que é isso, né? Às vezes, no caso dele, ainda é uma deformidade, né? Que causava incômodo, né? No caso, a questão de ouvir, de cheirar, de ver, né? Mas, assim, a gente vê, né? Entre as crianças, inclusive, entre os adultos, os adultos disfarçam um pouco melhor, mas entre as crianças, essa noção de que aquilo que é diferente parece que é um defeito. Sim. Se não é parecido comigo, então ruim. Aquilo é defeito, não é uma coisa diferente. Sim. É uma coisa você dá um juízo de valor para uma coisa que não deveria receber esse tipo de avaliação, de juízo de valor, sabe? Então é como se você dissesse assim, aquela casa é amarela, né? É amarela, acabou, entendeu? E aí, assim, dar o juízo de valor, dizer assim, não, a amarela é feia, a amarela é bonito, mas quem determina que a amarela é feia e bonito, né? Então é um juízo de valor. E aí você assim, não, então a casa não é boa porque ela é amarela e a minha casa é azul. Né? Então, se todas as casas que não são azuis devem ser casas que não prestam, porque elas são diferentes da minha casa. Parece uma conversa muito infantil, mas eu acho que esse tipo de conversa você realmente tem que ter com criança, no começo. Sim. Porque depois que cresce, fica muito difícil de você tirar esses preconceitos muito arraigados, né, na cabeça. Então, seria interessante ela colocar essa história, ambientar essa história com um garoto de 10 anos, porque realmente as crianças têm que passar por essa experiência, né? Tem que ser ensinadas
Olha, o rosto dele é diferente do seu, mas isso não tem nada a ver com o caráter, porque inclusive, como que eu posso dizer? Determinadas características físicas não determinam o seu caráter nem para o bem nem para o mal. O August era um menino lindo, maravilhoso, fofo, bacana, gentil, inteligente, alegre. Mas ele também poderia ser um chato, um egoísta. Sim. Ele poderia ser, né? Sem problema nenhum, porque todo mundo é do jeito que tem que ser, né? Mas não pré-determinar que se ele tem determinada característica, o caráter dele já é ruim. Isso é muito perigoso, né? Atrás do livro tem uma frase que é assim: não julgue um livro pela capa. E daí o livro e capa estão riscados e está escrito: não julgue um menino pela cara. Exatamente, né? Porque senão a gente reproduz, né? Então, se naquela sociedade o normal, entre aspas, vou deixar bem claro, o normal, entre aspas, é ser magro, a pessoa que ela não é magra, que é uma característica física, né? A pessoa que não é magra, ela passa a ser tratada como se aquela característica ela tivesse um valor que influenciasse no caráter da pessoa. Sim. Né? Isso é muito perigoso, é muito, né? E é o que tem acontecido, inclusive, né? Na nossa sociedade, infelizmente, né? Bom, mas, enfim, pode falar. A história do livro é isso, é um livro que ele quer mostrar para a sociedade que julgar uma pessoa pela aparência não é certo. Uhum. Sim, é um equívoco muito grande, né? Sim. Agora, Carol, conta pra gente como que é a história do seu livro, o ódio que você semeia. Então, o meu livro ele é narrado pela Star. A Star é uma adolescente negra de 16 anos e ela é dividida em dois mundos. É o bairro mais pobre e mais simples onde ela mora e que é considerado um gueto lá nos Estados Unidos, e a escola de maioria branca e mais rica de elite onde ela estuda. E ela separa suas duas personalidades para poder se encaixar e se adaptar ao ambiente escolar dela. Então, ela poda muito na sua fala, ela não transparece muita coisa, e tudo isso para ela não ser taxada ou julgada com alguma imagem ruim só por ela ser negra. Então, basicamente o livro começa com a Star indo para uma festa do bairro, e nessa festa ela encontra o seu melhor amigo de infância, o Khalil. Aí no meio da festa acontece um tiroteio e eles têm que fugir de lá. Então o Khalil dá carona para Star, para casa dela, só que no meio do caminho eles são parados por um policial, e esse policial manda o Khalil sair do carro para fazer uma revista corporal. E uma coisa que fica muito marcada no livro é que os pais da Star, desde criança, ensinam a Star e os irmãos a como se comportarem diante de um policial. Então, eles sempre dizem para manter as mãos à vista, não falar nada até que o policial pergunte alguma coisa, ou não fazer nenhum movimento brusco. E naquele momento em que o policial estava fazendo a revista corporal no Khalil, o Khalil ele fez ali um movimento não esperado pelo policial, e o policial já achou que ele ia sacar uma arma, e então ele atirou no Khalil. E o Khalil morreu ali na frente da Star. E a Star é a única testemunha desse assassinato. E esse choque acontece no começo do livro. Então a autora tem praticamente o livro inteiro para tratar disso e de tudo que vem à tona com a morte do Khalil. E é interessante que a gente vai acompanhando tudo da visão da Star. E a gente vê ela crescendo e amadurecendo e olhando mais a sociedade ao seu redor e criando uma voz crítica dentro dela, que faz com que ela se posicione diante da sociedade e lute, busque por justiça pelo seu amigo que foi morto injustamente. E basicamente isso. Eu não vou entrar em detalhes porque isso que vai dar a graça e a força da história. É uma história muito interessante porque ela é muito atual, né? Ela é muito atual, ela é muito verossimilhante, que a gente fala, né, em literatura, né?
Infelizmente, ela é uma história que ela não tem nada de fantástico. Ela não tem nenhum toque que você pudesse dizer assim, mas isso na realidade não ia acontecer não, né? Porque infelizmente a gente sabe que pelo que você contou, até a parte que você contou, todas essas coisas acontecem todos os dias, principalmente com jovens negros, né? É muito triste constatar, né, que é uma história muito atual e muito real, né? Mas é também interessante que se faça literatura com isso. Eu acho isso um ponto muito importante. A literatura ela tem uma força, né, de trazer reflexão, de fazer com que... Esse é um assunto ainda muito raro na literatura assim, juvenil. Exatamente. O assunto ele vai mais para o lado sempre daquilo que é um pouco mais geral, né? Assim, as descobertas da adolescência, de como que você descobre a questão dos relacionamentos amorosos, tem até a questão do bullying, mas não é tanto, né? E o que você colocou é verdade mesmo, né? É uma ficção recente, atual, escrita por uma menina, né? Menina, assim, uma mulher negra e dentro de um contexto infanto-juvenil, digamos assim, porque é assim, mais ou menos, que é uma literatura para adolescente, né? Para jovem, para adolescente. E não é realmente um tema muito discutido, não. Quando você vai trabalhar racismo na literatura, normalmente a história ela se passa no período da escravidão, não é? Né? Se passa em outro contexto. E eu não sei, eu estou pensando aqui, não sei se vocês concordam comigo, isso dá uma falsa impressão de que as questões raciais elas foram superadas. Não, mas 7 anos de escravidão lá, mas aconteceu naquela época, hoje é diferente. Dá essa falsa impressão de que esse é um assunto superado, né? E quando a gente sabe que não é, né? É muito, muito interessante que a literatura ela se debruce mesmo por questões atuais, né? Hoje eu estava dando aula sobre o Drummond e para o 3º ano e a gente falando sobre um dos textos dele que fala o meu tempo é o tempo presente, são os homens do presente, né? Ele fala que ele, enquanto poeta, ele queria escrever sobre o que estava acontecendo no tempo dele. Ele fala que ele não quer cantar nem o futuro, nem o passado, ele quer cantar o presente. E eu acho que, nesse caso, os 2 livros, inclusive, né, eles têm esse perfil de trabalhar questões dos homens do presente, da sociedade do presente. Isso é muito legal, né? Muito bom, bacana mesmo, né? Agora, deixa eu perguntar para vocês, Maria, como que você chegou até o livro? Porque tudo bem que ele é um super sucesso e tal, mas assim, alguém te indicou? Como é que você chegou ao livro? Então, na minha outra escola, foi passado o filme pra gente assistir. E já de primeiro eu gostei muito do filme, só que como todo mundo diz, o livro é bem melhor que o filme, né? Então eu fui atrás do livro, eu pedi para minha mãe e daí eu comprei o livro. E foi assim, por meio de um professor que mostrou, ele falou que tinha uma história para mostrar pra gente e mostrou o filme. É muito legal, né? Acho que num dos episódios aqui, um dos últimos episódios, a gente também comentou sobre isso, sobre um professor que indicou o livro e aí o aluno falou, não, vou ler então, né? E outro caso também, igual você, que assistiu o filme primeiro, para depois ler o livro, né? Então é legal também, né? Porque a gente quebra essa ideia que a gente tem de que se a pessoa assistiu o filme, ela não vai se interessar pelo livro, porque ela já sabe o que acontece.
Ah, nossa, E mas o livro é muito bom. É, conta muito mais detalhes. Então você fica querendo ler o livro bem mais do que assistir o filme. então, mas esse é um ponto pacífico aqui a gente está no 21º episódio e assim, volta e meia a gente entra nesse assunto e todo mundo é unânime. É melhor ler o livro do que assistir o filme. Muito melhor. Gente, com isso, a gente não está querendo dizer que não é para assistir o filme, é para assistir também, né? Cinema é cinema, né? Mas é que as experiências são diferentes. Para o leitor, para aquele cara que gosta de ler, a experiência de ler o livro é mais profunda, dura mais também, né, gente? Porque a gente assiste o filme em 2 horas, né? O livro ele vai durar semanas, pelo menos, né? Então é claro que é tipo um prazer que você estende, né? É como tomar um sorvete, né? Você quer tomar o sorvete não rápido, né? Você quer tomar o sorvete e ficar sentindo o gosto do sorvete e tal, né? É Sim. claro que o livro nesse sentido o livro é melhor, né? Sério, eu gostei tanto desse livro que eu já li ele 3 vezes. Sério? Sério. Muito legal, hein? Olha que eu já li o mesmo livro 2 vezes, já, mas não de ficção, não assim, romance. Eu já li outros livros, né? E ele é muito bonitinho e conta uma história tão forte assim. É mesmo, ele é um fofo, né? Gente, O personagem dele é um personagem muito cativante, né? sim. É verdade. Agora, Carol, como que você chegou até esse livro? Alguém que te indicou? Então, Sora, o meu livro realmente ele não é muito conhecido, apesar de ele ter sido um best-seller e ter alcançado o primeiro lugar na lista da New York Times. Nossa, E além disso, ele também foi adaptado para o cinema em 2018. Eu não assisti, eu tenho um pouco de medo também de não me surpreender tanto com, uhum. né? Ou de se sentir traída, né? Ficar Sim, brava. sim. Ai, como que fizeram isso com o meu livro? Sim, então, mas todo mundo diz que é muito fiel o filme ao livro, Uhum. né? Então, qualquer dia eu vou assistir. Mas eu comprei o livro, eu achei na livraria mesmo, eu tava vendo por lá, e eu nunca tinha lido um livro que tratasse assim tão de forma tão focada assim no racismo, no preconceito racial, né? Uhum. Além de que eu vi que os personagens a maioria era adolescente, então acredito que eu pudesse me identificar mais, seria mais fácil de ler, assim. Ah, eu gostei da ideia, gostei dessa pegada, assim, sabe? Acho que é uma coisa que você pontuou é muito, muito importante mesmo, né? Eu não tinha pensado nisso ainda, né? Que às vezes, até para criar mais empatia em relação ao assunto, você devesse criar esse tipo de estratégia. Então, vamos falar do ponto de vista do adolescente, vamos colocar, né, criar esse contexto, né, Uhum. porque é importante, né, é uma questão, assim, que tem que ser trabalhada, né, tem que ser superada, em algum momento da história a gente vai ter que superar isso, não é possível, né, que o mundo acabe sem a gente superar essa questão do preconceito racial. Nossa. E a gente tem que criar as estratégias, elas têm que ser diversas, né? E uma estratégia seria essa questão de tratar o tema de maneira atual, para atingir os adolescentes, né? Trabalhar essa questão dentro do contexto dos adolescentes, eu achei fantástico, uma ideia de gênio dessa menina, né? Sim. Ela fazer isso, né? Muito bom mesmo. Agora, deixa eu perguntar para vocês, né? Tudo bem que a gente viu aí que, né, a gente já pode imaginar o porquê de vocês terem gostado tanto do livro, mas assim, por que vocês leram outros livros ao invés desses? Por que vocês escolheram esses 2 livros para apresentar e não os outros, né? Maria?
Então, eu escolhi esse livro para apresentar também por causa da história que ele passa, porque, assim, a minha mãe, ela é psicóloga na PAI, né? Uhum, E desde pequeno, ela sempre me ensinou que a gente não tem que julgar as pessoas pela aparência. uhum. Então, eu acho que essa é uma mensagem que tem que ser passada, sabe? Porque muitas pessoas olham para uma pessoa e já definem a pessoa. Uhum, é E verdade. eu acho que esse livro passa uma mensagem muito importante e com uma história leve, fácil de ler. E eu acho que como é uma indicação literária, e eu já indico esse livro para muita gente, porque eu já indiquei para várias tias, para minha mãe, para muitas pessoas lerem. E eu gosto muito, e eu acho que é importante porque, além de passar essa mensagem, ele conta uma história bonitinha, com uma mensagem forte, de uma forma fácil de ler. E eu acho que é Uhum. importante. É mesmo, outra característica muito legal, né? Que também foi uma sacada genial da autora, né? Porque normalmente histórias com esse perfil, elas são dolorosas, elas são dramáticas, elas, né? Elas são dolorosas de você ler, né? São tristes. E ela foi fantástica, né? Porque ela conseguiu colocar a questão muito bem colocada, mas de uma maneira palatável, de uma maneira que você conseguisse ler, como você falou, de uma maneira leve, uma maneira que traz a reflexão, mas que também não faz o leitor desabar, né? Eu Sim. acho muito legal, né? Muito legal mesmo, uma sacada genial dela também, né? E tanto que virou o sucesso que virou, né? Enfim, né? É tão popular, tão conhecido, né? Eu vi assim, a gente que é professor, a gente vai acompanhando as épocas, né, de leitura, né? E a gente assim vê os sucessos assim, né, irem aparecendo. E depois do sucesso do do Senhor dos Anéis, do Harry Potter, aí veio os vampiros, né? Todos os vampiros possíveis e imagináveis, todas as sagas de vampiro que você podia imaginar, né? E aí depois, eu não lembro se eu tô lembrando na ordem, eu não sei se eu tô lembrando na ordem certa, se veio primeiro A Culpa é das Estrelas ou se veio primeiro Extraordinário. A Culpa Que das aí Estrelas, acho que. Calma aí, senhora, eu tenho o livro, deixa eu ver. Porque aí você vê, né, os alunos nos corredores com os livros na mão e você vai vendo. E esse daí é o livro que está em alta agora, que é o pessoal todo tá lendo, né? E só que assim, o que a gente viu nessas últimas sagas vampirescas e distópicas aí, sempre tem aquela historinha de amor, o casalzinho e tal, né? Uhum. Sempre passa por isso. E aí, de repente, você viu o Extraordinário na mão dos alunos, que é um livro que não tem essa pegada. E Sim. mesmo assim, foi um livro que tocou os adolescentes, porque virou febre, né? Você viu o livrinho azul passando de mesa em mesa, né? Não é? Eu vejo assim, eu fico muito tempo na escola, eu fico vendo assim, é o livrinho azul, que diabo de livrinho azul é esse? Ah, é o Extraordinário. Então foi um livro assim que você viu, eu vi assim essa sequência, né? Veio antes? O Extraordinário foi lançado no Brasil em 2013 e A Culpa das Estrelas 2014. Eu tô falando que era mais ou menos da mesma época, né? Aí você viu, né? A chuva de John Green, né? Que aí todo mundo, Sim. a pessoa lê um, lê dois, lê três, você vai vendo ela lê. Mas é interessante, né? Em comparação aos outros livros, não é um livro que tenha como foco principal um amor, um casal e tal. E Uhum. mesmo assim foi um livro que tocou muitos adolescentes. É uma coisa genial, imagina, né? Agora vamos, Carol. Carol, por que você escolheu indicar esse livro? Então, é uma história que me comoveu demais, traz uma mensagem muito importante, é um livro com muito
representatividade, até porque a própria autora, ela é negra e ela tem uma história de vida no gueto. Ela transmite muito dos seus próprios sentimentos na personagem e no livro todo. E isso faz com que a história fique muito mais realista e com uma linguagem muito mais potente, né? Então, Sim. igual o livro da Maria, é uma história que deve ser passada. E outra coisa que deixa a história ainda mais pesada, assim, é porque a gente vê da visão de uma adolescente. Uma adolescente como eu, que tem a minha idade e que tem problemas como qualquer outro adolescente, né? Tem problemas com os pais, com os amigos, com o próprio namorado, só que a diferença é que ela tem que conviver e vivenciar a violência policial por conta de racismo e que está tão inserido na sociedade. Então, é um livro assim, muito comovente, acredito que vai comover a muita gente também. Mostra a realidade, assim, o outro lado da moeda. Então, Sim. É muito, muito o que você falou é muito legal, né? Você se identifica porque você é adolescente, né? E ela traz isso no livro e tal. Mas além de ter que lidar com a adolescência, com tudo que a adolescência traz, ela tem que lidar com uma outra questão, que não é uma questão que faz parte da adolescência, ou seja, ela não vai desaparecer quando você entrar ela não vai meio que se resolver ou se amenizar quando você entrar na fase adulta, porque ela vai continuar sendo uma mulher negra num país racista. É uma realidade muito distante. Não, mas eu acho isso legal, Carol. Legal você ler livros cuja realidade seja muito diferente da sua. Assim, é muito importante, né? Que todos enxerguem assim. Sim, porque aí você se coloca no lugar do outro, né? Uhum. Você tenta criar empatia, porque você, apesar de ser uma realidade diferente da sua, você ouvindo da pessoa que vive isso, você pode tentar se colocar. Mas se houvesse racismo contra descendentes de japoneses? Se o racismo contra descendentes de japoneses fosse tão violento como é o racismo contra pessoas negras, em que situação eu estaria, né? E esse é um exercício, meu Deus, valiosíssimo, né? Quem dera que os adolescentes estivessem fazendo esse exercício. Daqui a alguns anos a gente teria uma sociedade um pouco menos violenta, um pouco menos injusta. Por quê? Porque você conseguiu se colocar no lugar do outro, né? Uhum. Outra coisa também que você destacou, que eu queria também destacar, é que você falou muito bem, né, professora, o fato dela ser uma jovem negra, entendeu? Então ela está escrevendo com conhecimento de causa. É o que a gente fala, esse lugar de fala, né? Ela tem esse lugar de fala, porque ela pode falar, ela pode nos dizer a extensão, a profundidade e o impacto da questão racial na vida de jovens, porque ela está nesse lugar. Então, é isso que um pouco a gente precisa entender, que é o lugar de fala. É preciso ouvir. Se você não está nesse lugar de falar, o que você tem que fazer? Ouvir, porque o lugar de fala é do outro. Então, assim, se você é homem e você vai falar sobre questões femininas, não, você precisa ouvir, porque você, enquanto homem, por mais benevolente, mais empático, mais solidário que você seja, não é o seu lugar de fala. Você precisa escutar o outro. Então, você tem que escutar quem realmente está passando por essa situação. Da mesma maneira que a gente precisa escutar, né? Quem passa pela questão do racismo, como a gente precisa escutar quem passa por uma situação de violência, de assédio. É preciso dar às pessoas que vivem as mais diversas situações esse espaço de fala, para que a gente possa entender um pouco do que isso, de como a pessoa, do impacto que essas
questões que tem na vida da pessoa que tá querendo nos falar, né? Acho que isso é muito importante. E usar a literatura para esse espaço é sensacional. É muito corajoso da parte dela. Que interessante que ela tenha conseguido fazer isso, né? E que uma adolescente aqui do Vale do Ribeira, totalmente num contexto que parece ser diferente do dela, quando a gente sabe que, se a gente for analisar um pouquinho, não é tão diferente assim, leia e se identifique e diga assim, olha, certas coisas com certas coisas eu consigo me identificar, com outras nem tanto, mas é importante, inclusive, que eu conheça essas outras coisas com as quais eu não consigo me identificar, né? Durante o livro, nossa, eu senti tanto o meu privilégio branco estampado na minha cara. Eu vi vários tapas na cara durante a leitura. Carol, porque são questões impactantes, assim, ou porque você não conhecia essas questões? Não, senhor, é porque a gente vê de perto mesmo, sabe, da visão de uma negra mesmo lá do gueto. É difícil, entende? É bem detalhado assim a cena, sabe? Uhum. Acho que é por isso que tem tanto peso, né? Porque você sabe que quem está falando vivenciou. Então é como se você dissesse, não, isso é verdade mesmo, isso deve ser verdade, porque se ela está falando, é verdade mesmo, né? Uhum. É mesmo. Mas interessante, eu fico muito feliz, né, que essas leituras estejam sendo feitas, né? Leituras assim. A literatura ela pode divertir somente, e tudo bem, não tem problema nenhum, ela pode só ser entretenimento e tá tudo certo, mas ela também pode ser um caminho para a gente refletir, se tornar pessoas melhores, por que não, né? E a gente fazer isso ainda se divertindo, que nem a Maria fala, eu já li 3 vezes, professor, eu gosto de ler, é fofo e tal. E ainda, então assim, ela está se divertindo e ela está também agregando, né, crescendo, enfim, né, é muito legal, né. Bom, mas vamos lá, né, a gente vai se encaminhando para o final. Obrigada, né, por vocês terem gravado esse episódio. Fico muito feliz, muito orgulhosa. Vocês defenderam os livros de vocês com muita propriedade, né? E eu gostei muito, né, desse episódio, né? E por aqui, para vocês que estão acompanhando a gente, espero que vocês escolham ou descubram esses livros, né? Pela nossa indicação, que algum livro desses que a gente tem apresentado toque, que você possa ler alguns desses livros, ou pelo menos um deles, né? Que essas indicações elas sirvam para ampliar, né, o conjunto aí de obras que vocês podem acessar para se divertir, para refletir um pouco, né? Esse é o nosso desejo, né, aqui nas indicações literárias do podcast Papo de Leitor. A gente fica por aqui, até um próximo episódio. Obrigada, meninas. Tchau para vocês. Tchau. Obrigada, senhora. Tchau. Até mais. Tchau, gente.